Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Construarc TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores dos imóveis. E no Construarc TV de hoje, eu posso garantir para vocês que nós vamos ter um programa hoje altamente relaxante. No Construarc TV, nós já trouxemos diversos assuntos aqui, falamos sobre o mundo da marcenaria, sobre automação, diversos entre outros. E no programa de hoje, por que eu disse que vai ser relaxante? Porque o assunto de hoje vai ser sobre o universo das hidromassagens. Eu tenho certeza que se você não tem ou sonha em ter uma banheira com hidromassagem, um spa, é um sonho para qualquer um, não é mesmo? Para mim eu tenho certeza que para você também. Mas para poder falar com autoridade desse assunto das hidromassagens, eu estou aqui hoje com dois convidados especialistas nesse universo, que é o Eduardo Zordan, representante comercial da Jacuzzi, e o Rodrigo Freitas, que é assistente técnico da Jacuzzi. É um prazer recebê-los vocês dois aqui no Construarc TV e falar de um assunto tão bacana. Obrigado pela presença de vocês. O prazer é nosso, Roger. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Acho que para a gente começar a falar sobre hidromassagem, eu queria te fazer uma pergunta de início aqui, Eduardo. O que é Jacuzzi? Legal, Roger. Você sabe que tem uma confusão muito grande no mercado, né? Sim. Porque como a Jacuzzi foi a primeira marca, que foi quem inventou a hidromassagem, então acaba se tornando sinônimo do produto. Então tem muita confusão. O pessoal chama uma banheira, chama de Jacuzzi, um spa de Jacuzzi, e nem é da marca Jacuzzi. Sim. Né? Mas, na verdade, tudo começou graças a uma família de italianos que migraram da Itália para o sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e trata-se de uma família de inventores. Para você ter uma ideia, a família Jacuzzi tem mais de 200 patentes no mundo de invenções. Tá? Então, é fora de série. Né? E quando eles chegaram na Califórnia, lá são grandes plantadores de laranja, né? Grandes pomares de laranja. E quando eles chegaram lá, eles encontraram uma dificuldade. O pessoal não tinha como irrigar os pomares e tinha muita falta de água. E aí a família Jacuzzi, tratando-se de inventores, inventaram uma bomba que buscava água a grandes profundidades, buscando água de lençol freático, por exemplo, tal, irrigando os pomares. E aquilo foi um sucesso. Então, todos os agricultores da região, todo mundo queria aquele produto para irrigar os pomares, né, para produzir mais, etc. E aí, tudo certo, foi um sucesso, realmente eles cresceram muito, até que na década de 40, um dos irmãos, o Cândido Jacuzzi, teve um filho, o Kenneth Jacuzzi, e ele nasceu com artrite reumatoide, e essa doença provocava muitas dores no menino, e para aliviar as dores, o tratamento era à base de água. Então, eles tinham que levar esse menino a cidades bem distantes para fazer tratamento com água, em balneários, tal, na época, né? E essa família falou, gente, vamos inventar um produto aqui para ter um negócio em casa, né? Porque banheira de imersão já é antiquíssima, né? Já existe há muitos anos, né? Milhares de anos. E todo americano tem uma banheira em casa, né? É cultural. E aí o que eles fizeram? Desenvolveram uma bomba pequena, portátil, que colocada dentro de uma banheira, ela capta a água da banheira e tinha um jato de hidromassagem. E com essa bomba, com essa invenção, eles conseguiram fazer a movimentação da água e, com isso, o alívio das dores que tanto o Kenneth precisava. E aí ele não precisava mais viajar, podia ficar em casa. E isso foi um negócio que foi crescendo, foi sendo divulgado, até que se tornou um desejo do americano. Todo americano queria ter um equipamento desse em casa, né? Aí esse produto foi evoluindo, crescendo, se tornou um desejo de todo americano, até que depois de um longo tempo nasceu a primeira banheira
já com os jatos incorporados, o primeiro spa já com os jatos incorporados, e a Jacuzzi, no fim, hoje, ela é o maior fabricante mundial de banheiras spa, tem fábricas em 8 países do mundo, né? No México, na Alemanha, na Europa, toda a Europa tem fábrica, enfim, vários países, e aqui no Brasil, em Itu, né? Que pertinho da gente, né? Nosso vizinho aqui. É, vizinho. E hoje é o maior fabricante mundial. Nos Estados Unidos tem 90% do mercado americano. Tem uma noção do que é 90% do mercado americano? É muita Então, coisa, é hein, Du? muita coisa, né? E que história sensacional, hein, Eduardo? Maravilhoso, hein? Que história da Jacuzzi, que exemplifica, né, o que um produto tão bacana feito as banheiras e spas, né, se tornaram sinônimo de banheiro e spa, a marca Jacuzzi, né? Que é uma marca, que não é um produto, em tese, a não ser uma coleção de produtos, né? Exatamente. Eduardo, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta mais técnica, como eu tive essa dúvida, e muitos de vocês de casa, por certo, também têm. O que é hidromassagem? Tá, vamos falar pelo princípio, né? Perfeito. A banheira, você vai encher ela com água, é uma água só, você não vai ficar gastando a água quando a hidromassagem funciona, né? Ela tem dentro do equipamento da banheira, tem uma válvula de sucção, onde a bomba suga essa água e ela retorna pelos jatos de hidromassagem. E aí fazendo a hidromassagem, que nada mais é do que, no caso dos jatos, é uma mistura de ar e água que formam aquelas microbolhas que vão massagear as pessoas. Isso é a hidromassagem. Vai atuar no nosso corpo. Tecnicamente seria a hidromassagem, seria a resposta. Essa fusão de água e ar que vai formar as microbolhas, né? E depois vai atuar no corpo, atuar no corpo pessoas. como benefícios, né? Exatamente. Eduardo, você vê as banheiras de hidromassagem. Hoje nós temos aí uma série de tipos de banheiras, né? As banheiras tradicionais, as banheiras de imersão, os spas, os ofurôs, aí tem uma infinidade de produtos, né? Agrega valor em um imóvel uma banheira bacana, um spa bacana? Roger, essa pergunta é bem importante e realmente a gente percebe claramente essa diferença de valorização do imóvel, né? Se você pensar que hoje, não sei se você sabe disso, se o nosso público aí sabe, mas o maior atrativo turístico do mundo é a água. Sensacional. Né? Se você vê, onde mais vai as pessoas? Na praia, né? Vai represa, onde tem piscina. Você vai viajar com a sua família, você vai para um hotel, o que você espera que tenha lá? Uma piscina? No mínimo. Um spa? No né? No mínimo, no né? mínimo, né, Rodrigo? Uma cachoeira como ponto turístico. Então, a água, ela tem esse atrativo, porque o nosso corpo, dentro da água, ele é muito reconfortante. Você tem uma coisa muito importante, que quando o nosso corpo está dentro da água, você diminui a pressão atmosférica. Seu corpo, seus órgãos internos ficam mais leves, né? Menos pesados, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí, além disso, né? A temperatura da água é agradável, então ela vai ajudar na circulação sanguínea. Os jatos vão melhorar também o sistema linfático, tonificação de músculos. Então, traz tantos benefícios. E aí vem aonde a gente quer chegar, né? Que é a valorização do imóvel. Porque uma família que vai ver uma casa que tem um spa ou uma hidromassagem e vai numa outra que não tem, com certeza a dona de casa ela vai falar, olha, eu prefiro essa que tem a banheira, que tem o spa. Eu também não tenho dúvida disso, viu? Porque é algo desejável, né? Que as pessoas gostam muito. Ô, Rodrigo, você é o que comanda essa parte técnica da Jacuzzi, no caso, não só Jacuzzi, mas outros produtos, né? Mas é possível instalar um spa, uma banheira em qualquer local, ou tem algumas regras para poder ter uma banheira numa casa ou num apartamento? Hoje em dia, as regras são muito pequenas, porque hoje, com a demanda dos produtos, eles acabam se adaptando em todos os locais.
Antigamente a gente costumava falar que banheira era um item de luxo, apenas de luxo. Hoje não, hoje ela se encaixa em vários locais devido a medidas diferentes, quantidade de pessoas nos equipamentos. Então, hoje com as marcas que a gente trabalha, você pode comprar um spa desde 3 pessoas, que é para um ambiente menor, até um spa de 7 lugares, que é para um ambiente maior. E isso se encaixa em banheiras também, né? Você tem banheiras de modelo duplo, banheira de modelo simples. Então, hoje se adequa em qualquer lugar por esse motivo. Na verdade, hoje as empresas procuram fazer mais modelos para poder estar se encaixando em todo o público. Ou seja, nós temos uma diversidade grande de produto para poder se adequar. E aí me responde uma pergunta, na verdade, automática aqui, eu quero ouvir o seu ponto de vista também. Então, nesse caso, nós temos produto não só para o alto padrão, mas para imóveis de valores menores, mas que possam usufruir de um produto de hidromassagem. Sim, sim. Hoje a gente consegue atender todos os públicos, todas as medidas, todos os valores. Então, a gente consegue se adequar, vamos dizer assim, ao mercado com todos os tipos de clientes. No caso de um cliente que queira comprar um spa, vale a pena você de casa prestar atenção nisso, porque, por certo, você deve estar perguntando aí, mas a minha casa está pronta, eu não tenho como colocar um spa mais, porque está tudo feito, terminado, né? E nós vamos consultar o técnico aqui. Rodrigo, é possível ter um spa em uma casa que já está pronta? Sim, hoje em dia tanto é possível quanto você consegue ter alguns modelos de spa que você consegue levar com você. Isso acho que vem até dos americanos, né? Os americanos, quando fazem uma mudança, eles acabam levando o produto com eles. Então, hoje, existem alguns produtos que foram desenvolvidos com essa facilidade, vamos dizer assim, de você estar mudando e levando o seu produto. Então, ele vai se adequar em qualquer lugar que você quiser colocar ele. E para se adaptar esse spa para esse tipo de imóvel já pronto, tem algum grau de dificuldade ou é tranquilo, Rodrigo? É tranquilo. Tanto elétrica quanto hidráulica, tranquilo? Tranquilo. Tanto é tranquilo porque a eletricidade a gente trabalha com a parte elétrica, é padrão de todas as residências, não tem nada que seja atípico aquilo. E a parte de água é um abastecimento e uma saída de água pluvial. Olha só, gente, o que o Rodrigo aqui e o Eduardo estão trazendo para a gente, eu tenho certeza que você tem dúvida em casa se é possível ou não. Você viu o que é. Então, se você está pensando em comprar um spa para pôr na sua casa, mas tinha essa dúvida, eu acho que o Rodrigo aqui acabou de responder. Eduardo, quais são os principais benefícios que uma hidromassagem pode trazer para o corpo humano? Olha, Roger, são tantos benefícios que fica até difícil a gente falar, porque, como eu já disse inicialmente, né, graças à temperatura da água, à ação dos jatos, né, a questão do teu corpo ficar mais leve dentro da água, né? Então, todos esses fatores vão contribuindo, mais os jatos, que vão atingindo pontos essenciais do nosso corpo, né? Porque também uma coisa que é importante a gente falar porque assim, o consumidor, ele não sabe exatamente distinguir a diferença de qualidade entre produtos. Então ele vai ver um spa numa loja ou numa banheira e o consumidor, ele acha que o número de jatos é essencial. É assim, fundamental para ele comprar aquele equipamento. E isso não é verdade. O que é importante é a relação entre o número de jatos e a potência da motobomba. Porque não adianta nada você colocar 30, 40 jatos e uma motobomba fraquinha. Que aí ela só vai fazer uma cosquinha no corpo da gente, assim, ó, e não vai atuar como um equipamento de qualidade. Porque aí sim, o jato adequado, com força, vai atuar no sistema linfático, vai atuar na tonificação de músculos, né? Que é o que realmente a gente busca. Então, é importante que o consumidor pesquise.
porque senão ele vai comprar gato por lebre. E uma coisa super importante, sabe quando que o consumidor vai descobrir que ele fez um mau negócio, Roger? Quando a casa está toda pronta, já está lá o paisagismo pronto, né? A família já mudou, aí o pessoal falou, gente, vamos usar lá o nosso spa? Legal, a hora que entra todo mundo, liga a bomba. Gente, isso aqui não faz nada. E aí? O que você vai fazer? Vai arrancar o negócio de lá que você gastou? Você gastou para fazer ambientação, você gastou porcelanato, você fez todo aquele investimento e aí você vai perder o seu dinheiro? E a gente, né, o Rodrigo sabe bem disso. Quantos casos, Rodrigo, que a gente tem lá de lá, o cara fechou de uma outra marca, a gente vai lá e troca por jacuzzi? Sim, são bastante. São muitos. Por conta da qualidade do produto, por conta da performance do equipamento, chega numa conclusão dessa, né, Eduardo? Exatamente. Eduardo, você poderia listar, é que a gente está falando sobre a questão, você falando da questão da hidromassagem para qualidade de vida, para a saúde. Sim, né? perfeito. Você consegue listar 5 benefícios aí que a hidromassagem traz para o corpo humano? Olha, tem vários, mas vamos lá. Ele faz bem para a pele, né? Ele vai melhorar bastante a pele, a nossa pele, né? Porque vai estar hidratando, vai estar melhorando, né, esse Perfeito. aspecto. Ele também atua, como já falei, no sistema linfático, né? Vai melhorar a drenagem linfática do nosso corpo. Ele vai, com isso, ele melhora bastante uma coisa que a turma se preocupa, que é a questão da celulite, né? Estrias. Então você está me dizendo, Eduardo, que a hidromassagem melhora a celulite? Melhora bastante. Ajuda nessa questão. Olha só, gente, olha Isso o que o Eduardo está comprovado. falando aqui. Olha que interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam, mas eu vou deixar o Eduardo concluir, porque tem coisa boa aí. Não, e tem o aspecto também do benefício para a mente, né? Porque você acaba tendo, como é que eu vou falar? Menos estresse? Menos estresse, né? Você vai ter o relaxamento, né? E é que são tantos os benefícios, Roger, que agora falar Dor todos muscular. aqui muscular, né? Dor Então, muscular. é muita coisa. Além do relaxamento mental, né? Que você vai dar aquela desestressada, né? Vamos dizer assim. Eduardo, é mito ou é verdade que a hidromassagem também auxilia na perda de peso? Auxilia. É verdade, então? É verdade, sim. Isso é comprovado, inclusive, em estudos, né? Você dá um Google aí, você vai ver lá que realmente existe essa atuação, sim. Pessoal de casa, esse assunto é formidável e realmente é relaxante. Falar de spa, de hidromassagem, é algo maravilhoso aqui, que eu estou falando com o Rodrigo e com o Eduardo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta com essas feras aqui falando tudo sobre esse universo das hidromassagem. A gente volta já já. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom, um showroom diferenciado onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui no ConstruArch TV e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, né,
dois especialistas, e estamos falando sobre hidromassagem, que é o Eduardo Zordan, representante comercial da Jacuzzi, e o assistente técnico Rodrigo de Freitas, que essa galera entende tudo desse mercado. E eu gostaria também de agradecer, um agradecimento especial ao pessoal do Casa Verde aí, que são um apoiador aqui do ConstruArc TV, e se você está precisando de comprar móveis de qualidade, procura lá o pessoal do Casa Verde. Mais de 110 anos de história, com mais de 20 filiais em 4 estados do nosso país, atendendo e levando produtos de qualidade para todos os lares. Então, se está precisando, dá um pulo lá no Móveis Casa Verde. E também agradecer a Elevare Acabamentos, patrocinador oficial aqui do ConstruArc TV. Eduardo, você tem algum case que você possa compartilhar com a gente, com nossos telespectadores aqui do ConstruArc TV, de algum produto? Opa, Roger, muito legal, muito bem lembrado. Eu vou contar um deles, né? Porque Perfeito. São vários, tá? Mas esse marcou bastante porque a pessoa que a gente vendeu, né, um spa, ela instalou um spa na casa dela. Ela, a princípio, era para o alívio nas dores das articulações. Ela sofria de muitas dores, dificuldade de andar, e ela nos procurou para isso. E nós vendemos um spa, inclusive um spa importado, que a Jacuzzi traz dos Estados Unidos, né? E nós instalamos lá, inclusive foi o próprio Rodrigo que fez a instalação na casa dela. E foi muito bacana, porque depois de um período ela me ligou. E você sabe que raramente cliente liga, né, para te agradecer. Para reclamar é normal, mas agradecer é difícil, né? E esse cara, essa mulher, ela me ligou, não só para agradecer, mas para contar a história, que simplesmente ela foi curada depois de usar o spa, né? Que aliviou todas as dores que ela sentia, ela tinha dificuldade de andar, e ela conseguiu, através do uso constante do spa, né, da hidromassagem, ela conseguiu essa recuperação. E o mais interessante, ela me contou que ela tinha uma dificuldade de relação familiar com as filhas, né, que as filhas moram em São Paulo, e que raramente elas vinham visitá-la aqui na região, né? É aqui na região a casa dela. E ela disse o seguinte, que a partir de que ela colocou o spa, as filhas vieram, as netas amaram o spa, e a partir daí, todo final de semana, as filhas vinham visitá-la. E ela falou, olha, transformou a minha família. Que coisa maravilhosa, Então Eduardo. eu fiquei assim, Hein, Rodrigo? emocionado com essa história. Achei muito bacana. Eu considero um dos cases aí mais emblemáticos, né, que a gente teve. Bonito, né, Eduardo? Porque eu acho assim, que o sonho de cada empresa, quando ela desenvolve um produto, é trazer bem-estar, trazer qualidade para o consumidor. Sim. E você concorda que aí superou, né, Rodrigo? Você fez a instalação lá, Sim. deve ter participou, né, ativamente desse processo com ela, e você vê que não foi simplesmente um produto, né? Foi uma solução até, de repente, de um relacionamento familiar aí, né? Trouxe as filhas. Que bela história, né, pessoal? Que coisa linda ouvir uma história de um produto que traz tudo isso para as pessoas, além de qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês estão adorando o programa, porque tem muita informação bacana que o Eduardo e o Rodrigo estão trazendo aqui para nós e para vocês aí de casa, que faz todo o sentido. Ô, Rodrigo, você participou desse processo de instalação. Sim. Eu queria entrar um pouco nesse lado com você, em relação à manutenção desse tipo de produto, como é que funciona, em relação a em que período se faz manutenção num spa, numa banheira. O que você diz para nós e público de casa em relação a isso? Então, hoje, após a instalação, a gente sempre aconselha ao cliente que seja feita uma manutenção anual. Uma vez por ano, a gente sempre aconselha na época do inverno, que é a época que está usando menos, fazer uma manutenção anual, que seria estar vendo toda a parte eletrônica, toda essa parte, para deixar tudo pronto para quando entra o verão, que é o período de maior uso.
Perfeito, Tá. perfeito. Eu tenho uma dúvida também, quando as pessoas querem fazer a instalação de um spa em coberturas, em varandas, que sugestão você daria para a pessoa que já tem esse espaço ou que ainda tem tempo de construção ainda? O que precisa? Então, hoje para se instalar um spa em qualquer espaço, quando o cliente decide qual modelo ele vai comprar, a gente já faz uma visita de orientação. A gente já chega no local, já orienta todos os pontos, mas na maioria das vezes sempre tem já está praticamente pronto, porque os spas hoje eles são bem simples. Como o descarte de água é pluvial e você vai fazer esse descarte uma vez a cada 6 meses ou até uma vez por ano, dependendo do cuidado com a água, você consegue, ao invés de você fazer o ponto naquele determinado local, alguns modelos você consegue levar a água até o local que você quer descartar, através de uma mangueira Perfeito. ou alguma coisa do tipo. E a parte elétrica você vai estar trazendo por um eletroduto. Então é bem simples de você fazer esse processo hoje, é bem mais prático. E no caso de automatizar, é possível tanto banheira quanto spa, Rodrigo? Como que funciona isso? A automatização ainda não está sendo possível, mas alguns produtos, principalmente da marca Jacuzzi, já vem com o Smart Tub, que é um sistema que você já conecta no celular, então já vem pronto. Mas em algum tipo de banheira, eu consigo fazer a automação dela via smartphone? Colocar algum aplicativo específico? Existe isso? Hoje No ainda seu não. conhecimento? Na parte de banheira, ainda não. Na parte de spa, alguns modelos, sim. Mas Tá. eu acredito que logo... Isso de todas as marcas ou você me responde só em relação à Jacuzzi? Pelo que eu conheço, sim, em todas as marcas. Eu ainda não, eu desconheço uma automação para esse tipo de produto, tá? Mas assim, eu já sei que tem bastante estudos já e está bem próximo de chegar nisso daí, da automação. Eu entendi. Eu acho que isso é possível, mas não de fábrica. Ele pode, uma empresa especializada em automação, Sim, fazer sim. esse tipo de serviço extra o produto. Sim, sim. É isso, Rodrigo? Sim, acredito que sim, Perfeito, perfeito. tá? Eduardo, queria te fazer uma pergunta. Banheira consome muita água? Essa pergunta é bacana, viu, Roger? Porque existe um mito muito grande, né? Que fala assim, nossa, banheira gasta muita água. E não é bem verdade. Por quê? Se você analisar assim, um banho de não sei quanto tempo você gasta para tomar um banho, né? Mas eu sou bem rapidão. Mas assim, normalmente uma mulher vai lavar o cabelo, você sabe que gasta bastante tempo embaixo do chuveiro, né? No mínimo uma meia hora, né? E aí, se você considerar a vazão de um chuveiro elétrico hoje ele tem uma vazão de 4,5 litros de água por minuto. Se você pensar em 30 minutos de banho, né, você está pensando em quase 150 litros de água. De consumo. Em 30 minutos. Né? Uma banheira de 1,5 metro, ela tem em torno de 180 litros. Então, é mais ou menos a proporção de uma banheira é um banho para lavar um cabelo em 30 minutos. Isso estou falando de chuveiro elétrico. Se a gente partir para um chuveiro que usa a água do aquecedor solar... Uma ducha, que aí a vazão hoje em torno de 12 litros por minuto, 10 a 12 litros por minuto, se pensar em 10 litros por minuto, são 300 litros de água para lavar um cabelo. E então você gasta mais água do que se fosse uma banheira individual. E esse consumo, Eduardo, você fala em relação a uma banheira individual ou uma banheira para dupla? Nesse caso, você tem uma individual, né? Tá. Uma dupla vai estar em torno aí de 250 litros de água, que não vai mudar tanto. Principalmente se for um chuveiro com uma ducha, né? Você tem aquecedor solar, a gás e tal. Então você vai... porque a vazão do chuveiro é bem grande, né? Eduardo, qual que é a diferença da banheira pro spa? Essa pergunta também é bacana porque gera muita dúvida, né? Sim. E muita confusão. Na verdade, a banheira é aquele equipamento que você vai entrar, tomar banho e jogar a água fora. Porque ali vai sair a água do teu corpo, a sujeira, vai sair pele, pelo, cabelo, toda essa sujeira, a poeira do dia a dia, a poluição, vai tudo para aquela água. É um banho, né? É um banho. Enquanto é um banho. E você vai, a hora que você terminar o banho, você vai eliminar essa água. Você não vai reaproveitar.
Perfeito. Agora o spa não. O spa ele tem filtro. Então é como se fosse uma piscina, né? Já viu uma piscina do clube jogar água fora? Não, vai tratar a água. Vai tratar a água com cloro, né? Uma vez por semana. Ou em alguns casos também a gente tem os equipamentos que à base de ultravioleta ou ozônio que fazem esse tipo de tratamento da água do spa. Então você permanece sempre a mesma água. Eventualmente você pode estar trocando, tal, mas não há necessidade, né, da troca constante de água, entendeu? Sim. E hoje nós temos diversos tamanhos de spa. Sim. Qual que é o tamanho, para quantas pessoas, qual que é o limite mínimo Bom, máximo? na verdade isso tem que ser na hora que a gente vai fazer uma consultoria para o cliente, né? A gente tem que ver o ambiente, qual é a medida do ambiente, né? Qual vai ser a forma de instalação? São perguntas importantes. Ela pode ser enterrada no chão, ela pode ser sobrepor, Submersa. semi-enterrada. Então, tem várias formas de instalação, né? Você precisa saber quantas pessoas costumam frequentar a sua casa, se vai ser só 2 pessoas, meia dúzia, 10, né? Quantas pessoas vão usar. Então, isso vai definindo qual modelo de spa vai se adequar a cada cliente. A cada família ou cada pessoa, o produto ideal. Tem muitos modelos, opções, né? gigantes. Muitos modelos. Desde o mini spa, o pequeno, para 2 pessoas, até um spa de 9 pessoas, 9 lugares. Ô Eduardo, eu em algum momento eu cheguei a ver algum spa que ele é meio que spa piscina. Existe isso? Algum Existe. spa especial? A Jacuzzi tem nos Estados Unidos, né, no Canadá, ela tem um produto chamado Swimming Spa. Nós já tivemos aqui, já existiu aqui, hoje ele não está sendo mais comercializado, tá? Mas existe sim, tem uma raia de natação, onde tem um jato muito forte que você nada contra a corrente, nada contra a correnteza, né? E é uma raia de natação mesmo, tá? E ao mesmo tempo ele também tem o spa, né? É um produto bem interessante. Que legal. E em relação à tendência, Eduardo, existe alguma tendência para banheira, para spa, que as pessoas estão procurando mais, tanto para banheira quanto para spa? Existe um norte aí ou ele é um mercado tradicional? Eu acho que hoje o que mais se vende são as linhas retas, mais modernas, né? Tanto as banheiras mais vendidas hoje na Jacuzzi, vou usar de exemplo, né, que a gente está nesse mercado, são as linhas retas. Claro que ainda existe cliente que quer uma banheira mais clássica, cheia de curvas, tal, tudo bem. E spas também segue essa regra também, tá? Até por conta das tecnologias que estão sendo empregadas nos spas, né, Eduardo? Cada Quando vez você mais. fala você contou esse case dessa cliente, né? Hoje tem um produto, um acessório, não sei se eu posso dizer um acessório, mas é um dos acessórios que faz uma diferença gigante nos spa, que é os infravermelho, né? Infravermelho, isso é um lançamento da Jacuzzi mundial, né? São 2 equipamentos que a Jacuzzi tem, esse tipo de equipamento, que é o J495 e o J475. São 2 modelos que têm já não é nem opção, já vem com equipamento. Já vem com a lâmpada infravermelho, que faz justamente o quê? O trabalho que a lâmpada infravermelho penetra no corpo mesmo e atua nas dores na coluna, nas costas, né? E olha que interessante, pessoal, quando a gente fala de um produto que tem infravermelho, né, muitas vezes não é só o lazer de você ter um spa, né? Você pode ter dores aí, como eu antes da gente bater esse papo com eles aqui, eu também dei uma pesquisada em relação a esse nicho, esse mercado, né? E por conta até da Elevar, a gente conhece um pouco disso também e vê que é um produto que faz a diferença na sua vida aí em casa. Então não é só um investimento que você faz para ter um produto de lazer, é um produto que traz benefício para a tua saúde, né? De uma forma, de um âmbito geral, é um investimento que ele acaba ficando muito barato para aquilo que você quer. A gente fala, quanto é que vale o dinheiro numa situação dessa? Quanto é que vale 15 minutos de dor e 15 minutos num spa? E aí, você me responde aí? Então faz sentido, muitas das vezes, um investimento e trazer essa realidade.
de spa e banheiras, né, de alta qualidade para agregar valor nos imóveis, faz sentido muito para agregar o valor, né? E você ter esse investimento recompensado na hora da venda para quem constrói para vender. Eduardo, é interessante, né? Quando a gente fala, Eduardo, de banheira, eu percebo que existe uma tendência forte para as banheiras de imersão, que não tem nada a ver com hidromassagem, porém existem banheiras de imersão com hidromassagem, raros modelos, mas existem. Como que você vê esse nicho? Isso aí vem numa crescente, né? Conversando com profissionais, designers, arquitetos, que a gente sempre faz palestra para trazer as informações como a gente está trazendo aqui, né? E esse público, assim, tem falado para nós o seguinte, que 80% dos ambientes que eles colocam esse produto não são usados. É decorativo. Sim. Né? E é uma realidade. Eu já vi casos, já vendi para locais assim que o cara falou, não, a gente só vai pôr para decorar. Eu não vou nem ligar ela na água, nem ligar o esgoto. Ou seja, é só para deixar bonito lá o banheiro. Né? Existe isso, por incrível que pareça. Né? Mas tem sido, sim, bastante comercializado. Rodrigo, você, no seu ponto de vista, você teria um porquê disso acontecer? Dessa falta de interesse desse uso da banheira, ou às vezes até levar ele para o lado das banheiras de imersão e não da hidromassagem, porque você tem um motivo? Hoje o mercado, eu costumo dizer que todo dia ele está mudando, né? A parte de arquitetura, hoje em dia, existe muito diferencial entre um projeto e outro. Então, eu acho que o que leva um pouco isso é mais a parte de arquitetura, os projetos que são lançados e em determinado ponto, às vezes é escolhido uma banheira de louça, às vezes é escolhido uma de imersão, mas como o Eduardo mesmo diz, a de imersão hoje eu acho que é mais usada do que a de louça. Do que a de imersão, que são as de outros materiais. Isso, a de hidromassagem. E para a instalação, tanto da banheira de imersão quanto para outra, existe um grau de dificuldade ou não? Não. Como eu disse para você, a gente faz uma visita antes, então quando a gente chega no local para a instalação, já está determinado conforme a gente pede. Então existe esse suporte primeiro, né, de vocês, para que o cliente não faça uma compra errada. Sim, todo cliente quando ele compra, automaticamente a gente já vai até o local para orientar os profissionais deles, para quando a gente voltar para fazer a instalação já está tudo ok, para ele não precisar quebrar nada depois. Deixa eu dar uma pimentada aqui no nosso bate-papo. Eu queria te perguntar o seguinte, tanto para o Rodrigo quanto para o Eduardo, será que essa falta de especificação de banheira nos projetos não é por conta de qualidade de produto? Porque eu falo isso, que eu vivo essa experiência lá na Elevar e eu ouço muito dos consumidores, que teve uma experiência ruim com uma banheira e aí ele não quer usar porque usou 2, 3 vezes, deu problema, não teve um suporte, né? E a gente vê que esse mercado é gigante, né? Ele vai de A a Z, não é verdade? Será que isso não contribui, Rodrigo, para que as pessoas percam essa motivação de ter um produto na casa? Sim. Na verdade é assim, existe o produto, vamos dizer assim, o A, o B e o C. Às vezes a pessoa compra aquele C e não tem uma experiência legal, aí ela acaba abdicando do produto A. Uma coisa que a gente acha bem interessante mesmo é parte de tubulação, que a gente estava falando, que às vezes a pessoa compra um produto C, que não tem uma especificação, não tem uma engenharia por trás para desenvolver o produto, e aquele produto fica parado, um exemplo, 2 meses, com água presa na tubulação. Quando a pessoa vai usar, ela automaticamente enche com uma água limpa, mas existe uma água contaminada dentro do equipamento, e quando você vai usar, começa o cheiro forte, e aí a pessoa acaba desanimando até do produto, mas assim, a linha Jacuzzi mesmo, um dos diferenciais nossos é que não existe água presa na tubulação. Quando você esvazia o equipamento, automaticamente já não fica mais água ali. Então, existe essa diferença que é o que a gente fala, o A, o B e o C. Então, às vezes você está trabalhando com o C
e aí por não ter uma experiência legal, você acaba abdicando do A. Mas, o Eduardo, quando o Rodrigo fala isso, é muito impactante isso. Sim, até que ele tá porque dizendo. é exatamente isso aí. Acho que esse é o principal ponto que o consumidor não tem noção. Porque é aquilo que ele fala, quando ele vai numa loja ver, ele não vê a parte de fora, ele vê só a parte de dentro. E aí ele não sabe que aquele produto, por exemplo, foi fabricado com mangueiras, porque é mais barato, é mais fácil, né? Só que ela acumula água. Eduardo, eu queria te pedir um favor para a gente ir para um rápido intervalo comercial, para a gente voltar já, porque esse assunto nós precisamos tocar a fundo nele para as pessoas de casa entenderem mais. Legal. Pode ser assim? Claro. Pessoal, nós vamos para o intervalo comercial rápido e a gente volta, porque esse assunto aqui vai dar o que falar. Maravilha? Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom, um showroom diferenciado onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. E estamos de volta aqui no Construarc TV e hoje nós recebendo aqui no nosso programa a presença do Eduardo Zordan, representante comercial da Jacuzzi, e também do assistente técnico da Jacuzzi, Rodrigo de Freitas. Nosso assunto hoje é sobre hidromassagem, mas olha, pessoal, nós já falamos de tudo aqui, então não perca esse programa aí, continua ligado aí, porque tem muita coisa bacana e muita informação altamente relevante para você poder tomar uma decisão em que produto comprar. Eduardo, nós estávamos falando antes do intervalo sobre a questão, até que foi uma bola que levantou o Rodrigo aqui, sobre a questão da água parada dentro de tubulação de banheira. Isso. Explica melhor para a gente como é que é isso. É isso aí. Roger, na Jacuzzi, né, é utilizada a tubulação de PVC rígido, né? E isso, qual é a vantagem? Com isso a gente consegue um sistema autodrenante, ou seja, toda a água da tubulação é esvaziada. Então você foi lá, tomou seu banho, chegou cansado, né, como todos os dias, foi lá, mexeu com argamassa, corpo sujo, vai lá tomar aquele banhão para dar aquela revitalizada, né? Aquela água ficou imunda, pele, pelo, cabelo, sujeira. Então, você abriu o ralo na Jacuzzi, toda a água é drenada 100%, não fica água parada. Não só dentro da banheira, como na tubulação. Na tubulação. Perfeito. Outros fabricantes utilizam mangueira. Então, qual o problema da mangueira? Ela, com a temperatura da água, ela deforma e forma uma barriga. E aí essa água fica ali parada. Aí passou 15 dias, a água está lá, ela apodreceu. Né? Porque ali não... É complicado, hein? E aí o que acontece? Você vai encher aquela água, aquela banheira com uma água limpinha, né? Pensa, você chegar em casa, uma água limpinha, né? Chama a esposa, vamos colocar aqui umas pétalas de rosa, né? Um espumante, sais, né? Cria aquele clima legal, liga a cromoterapia, aí quando você aperta o botão, vem aquela água podre para dentro dessa água, né? Estragou o seu clima, né? Porque é uma água fedida que está podre dentro da tubulação. Isso eu considero higiene uma coisa super importante.
Qual é a sua opinião, Roger? Eu acho que você estragou o clima, você estragou tudo, irmão. Acho que você, se bobear, você perde o casamento numa dessa aqui. Ou a namorada, enfim. Isso é muito Eduardo, grave, né? Isso é até preocupante, né, Eduardo? Porque quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de qualidade, de saúde, não é verdade? Você está falando isso em casa. Imagina no motel. E eu ia tocar nesse assunto. E aí? Já pensou? Eu assim, ó, se não for dessa marca conhecida, eu diria assim, ó, leva um galãozinho de água sanitária, deixa batendo lá e vai fazer outras coisas menos importantes. Depois você volta lá, tá tudo limpinho e aí dá para usar. Mas é muito grave. Gente, olha que dica importantíssima que o Eduardo passou para nós aqui. Né? Nós estamos falando de qualidade, de saúde, de segurança, é ou não é? Olha o cuidado que você tem que ter quando você for em hotéis, em motéis. Prestar atenção que tipo de hidromassagem que está lá, que banheira está lá, para que você não traga isso para a tua saúde. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso. Então, você tem alguma recomendação, fora o galão que possa fazer, Eduardo? Porque é interessante a gente registrar isso aqui, né? A higienização é sempre importante, né? Mesmo em casa, né? Você tem que ter um cuidado, mas é que, assim, quando a gente fala de um produto de qualidade, né? Que não vai ter essa preocupação. A água toda é escoada, né? Então, perfeito. Não há esse problema. E isso eu digo para você, cai no que o Rodrigo já tinha falado, e que você também comentou, das pessoas se decepcionarem com o produto, né? Porque imagina, você vai para usar uma água, vem uma água fedida, né? Você vai usar uma hidromassagem em que o jato não tem força, só faz uma cosquinha no seu corpo, não atinge aquele objetivo. Aí você vai entrar no equipamento desse, a alça que você segura para entrar é de plástico, ela quebra, né? Não é de metal. Então, olha quanta coisa pode acontecer. Outra coisa, você vai encostar num dispositivo que ele é saliente, ele fica para fora e fica machucando as tuas costas. Tem banheiras de hidromassagem no mercado que não tem jato nas costas, que é onde a gente mais precisa de uma hidromassagem, né? Só que o leigo, né, infelizmente, ele não olha isso, né? Ele vai pelo número de jatos, quanto mais jato melhor, que eu já expliquei anteriormente, né? Que não é uma realidade. E ele vai muito também pelo design. Mas isso tudo não é importante. Pessoal de casa, antes de você comprar uma banheira de hidromassagem, um spa, quantas dicas maravilhosas que o Eduardo nos passou aqui hoje, para que você possa ter uma assertividade no teu produto. Não é só pelo design, ou seja, as questões técnicas fazem muita diferença. E eu posso lhe assegurar, tem muita gente preparada que pode auxiliar cada um de vocês nessa parte. Maravilhoso, Eduardo. O que eu vou te falar? São dicas importantíssimas, valiosíssimas para as pessoas. Muito obrigado por compartilhar com a gente isso. Muito legal. Eu que agradeço. Rodrigo, em relação ao produto, eu sei que muitos têm dúvida do acabamento, né? Se é acrílico, se é gel coat, como é que é isso? O que se diz para a gente em relação aos acabamentos de banheiras e spas? Então, hoje a Jacuzzi trabalha com o acrílico. Existe um mito muito grande que acrílico não dá reparo, que acrílico quebrou, você não tem mais o produto. Isso, inclusive. Não, isso é mito. Hoje a gente tem condições de reparar o acrílico, sim. Existe um grande diferencial entre o acrílico e o gel coat, porque a gente ouve muito em campo se falar que eu comprei a banheira e vai amarelar. No caso do acrílico, isso não acontece. No caso do gel coat, sim. Dependendo da qualidade, a gente entrando no assunto de qualidade de novo, dependendo da qualidade do gel coat, vai amarelar com certeza, mas no caso do acrílico, não. Ou seja, o barato ficou caro. Essa é a resposta, no meu ponto de vista. Sim. Rodrigo, outra dúvida que eu tenho, que às vezes as pessoas falam, quando você entra num spa ou numa banheira, que você recebe a água do aquecedor, do boiler, e depois essa água ela vai esfriando, porque você vai ficando dentro do banheiro do spa, ela não vai mantendo a temperatura. Existe alguma forma de manter essa temperatura ou tem que trocar a água? Tirar aquela água mais fria, né, que vai esfriando e trazer novas águas aquecidas do boiler? Não, hoje você tem a opção, quando você vai comprar uma banheira,
de você ter um aquecedor que você vai manter a água na temperatura que você deseja durante todo o tempo que você estiver tomando banho, e os spas da marca Jacuzzi já saem com o aquecedor de fábrica. Todos os spas Jacuzzi já Isso é saem com o maravilhoso, aquecedor. né? Sim. Eduardo, isso é maravilhoso, né? A vantagem é que você usa o equipamento o ano todo, né? Então, nessa temperatura que nós estamos hoje, você pode colocar lá programada a temperatura para que esteja, por exemplo, hoje uma temperatura legal para uma água é 38 graus. Perfeito. Né? Que tá frio, né? Então, você vai ter um banho relaxante, né? Vai trazer os benefícios para a saúde. Aliás, um dos benefícios que a gente não mencionou antes, né? Que ele ajuda a combater a insônia. Você já deve ter usado algum tipo de algum spa, né? E assim a gente faz demonstração, né? E o pessoal quando usa o spa, o pessoal sai com sono, volta para casa com sono, porque ele, nossa, é muito relaxante, é muito relaxante. E uma coisa bacana, só para complementar, né? É que a temperatura máxima de uso é 40 graus, né? E existe uma tabela, que até vem no manual de utilização, que é uma regra importante, que quanto maior a temperatura, menos tempo você deve permanecer dentro do spa. Como que é? Vamos repetir? Quanto maior a temperatura, menos tempo você deve permanecer dentro da água. Porque você acaba ficando tonto, né? Ela derruba a tua pressão, né? E aí você... não é legal. Então, por exemplo, se você colocar no máximo 40 graus, você pode permanecer 20 minutos dentro da água. Porque relaxa demais? Relaxa demais. Entendeu? E você acaba caindo Ô, da Eduardo, cabeça. mas quando você fala isso para mim, aí eu vejo, é incansável as pessoas gastando dinheiro com antidepressivo, com remédio, com medicamento, é ou não é? E aí nós temos um produto que, se você pegar ao longo do tempo, custa menos que medicamento, que pode... trazer muitos benefícios. Então, olha, Eduardo, quanto que é importante, né, Rodrigo, a gente trocar nesse assunto, que as pessoas entendam a importância de um spa, do universo das hidromassagens, da cromoterapia, né, que é tudo usado isso também nos spas, né, e quanto isso é relevante e, no final das contas, isso acaba custando muito pouco. Sim. Porque você está falando de lazer e você está falando de saúde. Então, nós estamos distribuindo isso aqui em mais coisas, né, Eduardo, para compensar o quanto custou, em tese. O investimento, ele é muito pequeno perto do que ele te proporciona de saúde e bem-estar. E até de lazer, né? Que, na maioria das vezes, as pessoas procuram spa e banheira pensando no lazer, né? E é muito mais que isso. Só que o fator saúde é muito maior e muito mais importante. Tanto é que o slogan da Jacuzzi americana é wellness, que é bem-estar, né? Legal. Esse é o slogan. Pessoal de casa, eu gostaria de ficar com o Eduardo e com o Rodrigo aqui mais 2 horas, porque quanta informação nós tivemos aqui nesse programa de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente, Rodrigo, esse tempo dedicado aqui no ConstruArc TV, trazer o seu conhecimento, compartilhar com a gente aqui no programa, tudo isso que você trouxe, e você, Eduardo, por tudo, né? Todo esse compartilhar com a gente e com o público do ConstruArc TV, todas essas informações. Nós estamos falando de lazer, estamos falando de saúde. Cara, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? É muito relevante para as pessoas de casa entender o quanto é importante saber quanto é investimento. Eu gostaria de ficar com vocês aqui horas e horas, mas infelizmente o programa nós temos que acabar, mas vamos ter mais oportunidade de estar junto falando mais desse tema. E você de casa que gostaria de ser um patrocinador aqui do ConstruArc TV, ou gostaria de participar aqui com a gente do ConstruArc TV, não perca tempo, entra em contato com a nossa produção, fala com a Nádia, com a Bruna. Aqui nós temos uma galera sensacional que vai ter o maior prazer em receber a tua ligação, o teu e-mail, tá? E em auxiliar você e participar do ConstruArc TV e fazer parte da história do ConstruArc TV junto com a gente, que a gente faz esse programa com tanto amor, com tanto carinho para vocês de casa. Escolhemos a dedos os convidados para levar assuntos importantes e relevantes para todos os profissionais, para vocês de casa. Quer participar do nosso programa? Olha só,
aqui nós vamos deixar o nosso Instagram para que você possa entrar em contato com a gente. E nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, também se inscreva no nosso canal do YouTube, @ConstruArcTV, e será um prazer levar todo esse sistema para vocês. Ô Rodrigo, como que eu faço para falar com o Rodrigo? Qual é o contato seu? Como é que funciona? Você pode falar pelo celular ou a gente tem o Instagram nosso também. Nós vamos deixar, qual que é o Instagram lá, Rodrigo? Tecno_hidro_tu. Olha só, o homem tá craque aqui, hein? Ô, Eduardo, e o seu contato, Eduardo? Como que é? Pode deixar pra gente? Bom, é o celular, né, que é o meu contato, o WhatsApp, para a gente poder conversar, né? Se tiver alguém interessado, né, que a Jacuzzi faz venda direta de fábrica. Perfeito. Né? E, inclusive, a Elevari é autorizada a Jacuzzi, né? E pode fazer essa negociação através da venda direta de fábrica para o cliente, né? Então, oportunidade ímpar. Olha só, gente. Primeira mão aqui em ConstruArc TV. E só queria complementar que eu tenho certeza que quando a gente começa o assunto aqui de hidromassagem, todo mundo se viu dentro de uma banheira ou dentro de um spa nesse momento. Você pode ter certeza disso. Não tenho dúvida, Eduardo. Maravilhoso. Pessoal de casa, nós estamos ficando por aqui. Agradeço a tua atenção, a tua audiência. Até o próximo episódio do ConstruArc TV. Tchau!